Pessoal, boa tarde, tudo bem? Nessa tarde de terça-feira, dia 14 de abril, estou aqui na Assembleia, onde passei para acertar alguns documentos administrativos aqui. Infelizmente ainda estamos parados devido ao isolamento. Estamos aí pedindo a Deus, torcendo para que no dia 22 a gente retorne à normalidade, porque como eu disse em vídeo anterior, a situação não está fácil, principalmente para os profissionais liberais, para as pessoas do comércio, para as pessoas que dependem do seu dia a dia para ganhar o dinheiro para pagar as suas contas, as pessoas também que pagam aluguel e não estão podendo trabalhar, ou seja, vão pagar um aluguel sem receber, pagar funcionário, os próprios funcionários sendo mandados embora. A situação está muito complicada. Então eu tenho até entrado, vou entrar em contato com o governador aí, eu vou pedir para que retorne à normalidade dia 22, não sei se seria atendido, porque isso é uma atitude que ele vai ter que tomar. Mas me preocupa muito, porque eu estava lendo uma notícia do governo hoje, tem encaminhado agora há pouco, onde diz que o governo de São Paulo já gastou nesse Covid 23 milhões, 63 milhões em importação de máscaras, sendo que a maior parte dessas máscaras vieram justamente da China. Ousado, né? A China está ganhando muito. A China está ganhando muito com esse Covid-19. E só em importação de máscaras, 63 milhões. É muita máscara. Tomara que seja realmente usada da maneira adequada. Eu sempre digo, nós temos inúmeros hospitais em situação decadente, precisando de uma reforma, precisando de equipamento. Nós temos aqui na Lapa, como eu sempre digo, o Hospital Sorocabano, que precisa ser reativado urgentemente para aquela população. Nós temos outros hospitais com falta de equipamento para se fazer inúmeros exames. Então a situação da saúde é complicada, a gente sempre soube disso, no Brasil é complicado. Agora eu vejo esses gastos astronômicos, eu pergunto, onde estava esse dinheiro que não pôde ser usado anteriormente para reformar, para melhorar esses hospitais para o cidadão? E o enfermeiro, o médico também, a gente batendo palma, todo mundo batendo palma, parabéns, eu amo vocês, mas grana é mesmo que é bom, ninguém aumenta o salário desse pessoal. É na hora de se ver o que a gente pode fazer também com relação ao pagamento desses profissionais, maravilhosos profissionais da saúde que estão na linha de frente, tanto quanto da segurança. Então nós sempre falamos, saúde, segurança e educação são condições básicas para uma boa sociedade. É preciso urgentemente nós revermos os salários dessas pessoas. Eu estava observando aqui também, agora há pouco me mandaram um vídeo aí, de uns bandidos pichando um muro, chamando Bolsonaro de assassino. Esses bandidos, além de cometerem um crime contra o meio ambiente, ou seja, um crime ambiental, também cometeram um crime contra a honra. Vão ser devidamente apurados esses fatos. Se Deus quiser, esses bandidos vão responder por isso. Ou seja, enquanto nós estamos aqui preocupados que não conseguimos sair de casa para trabalhar, esses bandidos estão na rua pichando, gritando, pichando, falando um monte de absurdo contra o presidente Bolsonaro. Então é hora de tomar a normalidade, lógico, com todas as cautelas, com higiene, super higiene, evitando aglomeração, evitando o contato pessoal. Essas cautelas têm que ser mantidas, mas nós temos que voltar à realidade. Então, governador Dória, por gentileza, por favor, pelo amor de Deus, nós precisamos retornar à normalidade, que dia 22 seja o último dia desse isolamento. Nós contamos com isso para que a população possa retornar aos seus trabalhos e poder recomeçar a vida. Uma boa tarde a todos, Deus abençoe. Para que veja essa parte de condução dos policiais militares. E só para encerrar, queria fazer um comentário. Eu ouvi os deputados que me antecederam falando aí do problema do Bolsonaro. Infelizmente, eu estava em casa ontem à noite, a gente está de castigo, né? E minha mulher, às vezes a mulher não obedece a gente, como se eu mandasse em casa, né? Mas ela estava vendo a Globo, gente. Olha só, Meca, vendo a Globo, a Ivânia vendo a Globo, aquela porcaria. E estava passando o jornal e eu tive a oportunidade de ver o presidente e seus ministros falando sobre o coronavírus. A gente falou e mostrou. Pô, no final, ao invés do repórter falar sobre a necessidade do acautelamento, de evitar aglomeração, o repórter falou da máscara do presidente. É absurdo isso. Pô, numa época que nós estamos pedindo união, colaboração, a imprensa fica com politicagem barata, falando que o presidente não deveria estar de máscara, que a máscara é para quem está com vírus, não é para quem está com vírus. Ou seja, tudo que ele falou não valeu nada. A preocupação daqueles tranqueiros era falar
que o presidente não podia estar usando a máscara, ou se tirou, ou se pôs a mão. Olha, gente, eu tenho vergonha do que acontece no Brasil. Nós temos pessoas morrendo, a sociedade toda isolada, os juízes querendo colocar preso na rua, a população presa em casa, e a imprensa ainda falando mal porque o presidente está de máscara ou está sem máscara. Pelo amor de Deus, é gozação, isso não é sério. Não é sério, a gente se preocupa, a gente trabalha, mas quando a gente vê essas coisas, a gente fica envergonhado de ter uma parte de nossa mídia tão podre assim, tão chula dessa maneira, que ao invés de trabalhar pelo bem da população, só pensa no próprio umbigo, que eles estão apavorados, porque o Bolsonaro falou que vai tirar a grana deles. E eles são tão altruístas que só pensam no próprio umbigo, para não falar na outra parte do corpo, porque estão com medo que vão perder grana. Então, fica aqui o meu repúdio a essa imprensa desnecessária, chula, criminosa, porque ao invés de estar trabalhando pela população, estão trabalhando contra a população. Eu repito aqui, eu votei no Bolsonaro tranquilamente e voltarei novamente, bem ou mal, quem gosta ou não gosta, o Bolsonaro é o nosso presidente. Vamos fazer uma presidência ótima para os brasileiros. Vamos deixar o momento da questão política para as campanhas. Nós estamos numa situação de emergência. Esse é o momento de todo mundo trabalhar juntos. Aqui eu falo com os deputados, nós temos deputados de todas as ideologias aqui. Nós discutimos o que é normal, às vezes acaloradamente, às vezes alguns até se exaltam um pouco mais, mas a gente tem uma vivência aqui, um cotidiano tranquilo, porque nós temos que ter tranquilidade. Se nós não tivermos tranquilidade para resolvermos os problemas, quem vai sofrer é o cidadão lá embaixo. Então eu peço a mesma coisa a todos que ficam aí desnecessariamente discutindo se o presidente usa máscara ou não, se fala da China ou não. Nós temos tanta preocupação para nos atermos, estamos perdendo tempo com porcaria. É vergonhosa a situação do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Retorno a essa tribuna, como eu havia dito anteriormente, a Polícia Militar está trabalhando aí 100% a todo vapor na segurança do estado de São Paulo. Inclusive, muitos policiais sem equipamento, máscaras, sem luvas nas viaturas de rádio patrulha, atendendo todo tipo de pessoa, atendendo todo tipo de contato. Lembrando que esses policiais também estão sujeitos a um contágio e depois até passar para a sua família. Então é muito preocupante a situação dos policiais militares, dos médicos, enfim, de todos aqueles, dos lixeiros, daquelas pessoas que continuam trabalhando pela sociedade. E nós recebemos aqui um e-mail de alguns policiais militares. Ele saúda aqui o meu assessor Roberto e fala o seguinte: sobre a possibilidade, se isso for possível devido ao Covid-19, não está tendo ônibus para nós, PMs do interior. Vou ir ao serviço e retornar ao serviço. Veja se é possível quem for do interior puxar o serviço na cidade que reside. Ou seja, o que eles pedem aqui, para o pessoal que é do interior, parar de viajar e ficar na cidade onde reside. Primeiro, trabalhando ali porque ele vai ser útil na cidade também. Segundo, aumentando a possibilidade de contágio nas suas viagens. E terceiro e principal causa, não tem condução disponível para os policiais. É um absurdo aqui no estado de São Paulo. No Brasil, o policial militar é uma das poucas profissões que ainda continua totalmente à disposição da população. Ele não consegue ônibus para se deslocar. Aqui nós todos já tentamos projetos aqui para fazer com que se consiga condução de graça para policiais. Existe aí uma norma que só 2 policiais por ônibus, e nós cansamos de ver ônibus viajando vazio e o policial militar dedão na estrada pedindo carona. É um absurdo, é vergonhoso o policial fardado na estrada pedindo carona, mas o pessoal aceita isso com normalidade. Já ganha um parco salário, ia falar uma merda, mas é um parco salário, e ainda é obrigado a ficar de carona na estrada com o dedão. Então, aqui um apelo ao governo para que reveja aí as escalas dos policiais, procurando manter os homens mais próximos de suas cidades, até por esse problema de... Aqui ele fala, em Sorocaba, os ônibus da empresa Cometa estão com frota e horário reduzido, ou seja, os ônibus reduziram, os PMs não. Segundo passou nos jornais da região, com saída de 2 em 2 horas e sem cortesia para os policiais fardados. Absurdo isso. Diminuiu o ônibus, o policial não tem como se locomover, e nem aquela determinação, aquela orientação que tem por 2 policiais fardados no ônibus, está tendo agora. É absurdo isso aí. O Vale do Ribeira também, a ilha que faz São Paulo e Iguape, Ilha Comprida, está temporariamente indisponível.
A Cometa Itapetininga, São Paulo, só 3 horários no dia. Paraná, com fronteiras fechadas, não deixa os ônibus que servem os PMs das cidades do sul do estado passarem. Então, a situação é essa. A situação da polícia militar é complicada. Estão trabalhando sem condição de locomoverem, sem condição de cautela, até pelo uso de máscaras e luvas. Então eu solicito aqui ao senhor governador, peço até, senhor presidente, que as palavras sejam encaminhadas ao governador